A luz dourada dos vitrais pintava o chão da igreja com tons quentes, enquanto o frio do mármore sob os pés dos convidados parecia amplificar o silêncio tenso. Helena segurava o buquê de peonias brancas com força, os dedos apertando os caules como se buscassem estabilidade, mas o leve tremor de suas mãos denunciava o turbilhão que se formava dentro dela. A cerimônia estava prestes a começar quando as portas da igreja se abriram com um estrondo. Todos os olhares se voltaram para Rafael, que avançava pelo corredor com uma camisa amassada e um olhar fixo. O murmúrio dos convidados cresceu, mas ele parecia alheio a tudo, exceto a Helena. Ela sentiu o ar faltar por um instante, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Rafael era a personificação de tudo que ela havia tentado enterrar. E agora, ali, ele estava trazendo isso de volta à superfície. Ele disse que ela não podia continuar com aquilo, que ela sabia o motivo. Helena tentou responder, mas sua voz saiu como um sussurro tenso, e ela evitou olhar para o noivo, que a encarava confuso, exigindo saber quem era aquele homem. Ela apenas disse que Rafael era alguém que não deveria estar ali, mas a verdade era muito mais profunda do que isso. No corredor lateral, longe dos olhares curiosos, o silêncio parecia pesado, quebrado apenas pelo som abafado da cerimônia ao fundo. Rafael segurava uma carta dobrada, os dedos marcados pela tensão. Ele disse que não deveria ter demorado tanto, mas que achava que ela merecia aquilo de volta. Helena cruzou os braços, tentando manter a postura, mas os pés inquietos traíam sua vontade de fugir. Ela perguntou o que ele queria, por que tinha escolhido aquele momento. Rafael respondeu que não queria nada além de encerrar o que nunca foi dito. Ele estendeu a carta, dizendo que era tudo o que ele tinha. Para Helena, aquele pedaço de papel era mais do que uma carta, era uma porta para memórias que ela havia trancado há anos. Ela quase não conseguia respirar enquanto encarava o objeto em suas mãos, sentindo o peso de tudo que aquilo representava. Mais tarde, no jardim atrás da igreja, Rafael estava encostado em um banco de madeira desgastado, com uma mochila aberta ao lado. O cheiro de terra úmida ainda pairava no ar após a chuva, e o som distante dos sinos da igreja parecia um lembrete cruel do tempo que continuava passando. Ele parecia pronto para desaparecer. Helena o encontrou ali, hesitante, mas determinada. Ela percebeu que deixar tudo sem resposta seria um erro ainda maior. Rafael disse que achava que seria melhor para ela se ele fosse embora sem olhar para trás. Mas Helena, com a voz firme, disse que ele não podia decidir isso por ela. Ela exigiu a verdade, e ele hesitou antes de admitir que talvez nunca devesse ter voltado. Mas o que complicava tudo, ele confessou, era o que ainda sentia. Helena, sem desviar o olhar, perguntou se o medo dele era do que ela ainda sentia também. As palavras pairaram no ar, mas ele não respondeu. De volta ao interior da igreja, Helena caminhou lentamente até o altar vazio. Os vitrais projetavam luzes coloridas no chão de mármore, e seus passos ecoavam no espaço amplo. O buquê ainda estava em suas mãos, mas agora parecia um peso insuportável. Ela parou diante dos convidados, ajustando o véu com uma mão trêmula. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela disse que havia pensado que queria tudo aquilo, mas que a verdade era outra. Ela estava com medo, admitiu, medo de se arriscar, medo de não ser suficiente. Virando-se para o noivo, ela disse que não podia continuar. Ele tentou intervir, mas ela já havia tomado sua decisão. O silêncio na igreja era absoluto, exceto pelo som de seus passos enquanto ela se afastava do altar. Ao sair pela porta da igreja, o calor do sol a abraçou, em contraste com o mármore frio que ela havia acabado de deixar para trás. Os murmúrios dos convidados eram indistintos, um pano de fundo que ela ignorava completamente. Rafael estava encostado em um dos pilares ao longe, observando em silêncio. O véu estava agora em suas mãos, amassado e sem forma, como se ela finalmente tivesse se libertado de algo que a prendia. Ela olhou para o véu por um momento antes de jogá-lo de lado. Pela primeira vez, o vazio à sua frente parecia um começo, não um fim. Rafael, quase inaudível, murmurou que ela deveria ir e ser feliz. Helena deu um passo à frente, depois outro, sentindo o peso do passado se dissipar a cada movimento. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, estava disposta a descobrir.